Para mim foi muito importante o fato de eu ter nascido e ter como visão da minha frente um horizonte aberto de mar, né, de litoral. E muitas vezes eu tinha vivido profundamente dentro de mim o que eu chamava crise de horizonte. Eu tinha que sair de São Paulo correndo, ir até a Serra do Mar e olhar, bastava olhar a natureza aberta ali na frente, o processo respiratório meu mudava, a minha visão de mundo mudava. A crise de horizonte é uma crise de ideias. Vamos fazer mais viagem? Mais viagem? Vamos? A gente tem mais viagem. Eu sempre acho que a imaginação, que atrás do horizonte sempre tem alguma coisa ali atrás, como atrás de uma árvore pode ter alguma coisa. As crianças aqui caminham à busca de dragões, à busca de fantasmas, à busca de sacis. Eu acho que a natureza é a região dos encantados, né? E ela nos encanta, e eu acho que o mundo está precisando ser reencantado e não tem como fazer isso senão a gente ter tempo para estar na natureza e comungar com ela. Considerando que a infância é aquele período do desenvolvimento humano em que o corpo, a sua linguagem, né? A narrativa da criança é a narrativa gestual. Uma criança nos terrenos, tá entendendo? Em que não são planos, ela com certeza traz para o corpo a flexibilização, que amanhã ela transporta isso para o nível do abstrato. Uma criança que brinca na natureza, numa natureza em que você tem encostas, sobe, desce, anda no plano, rola, ela vai pegar uma ideia, ela vai conseguir subir com essa ideia, descer com essa ideia, olhar essa ideia de vários lados, sabe? Então, esses verbos que o corpo em movimento produz numa primeira infância são os verbos que eu vou precisar usar para viver minha vida como adulto. Planta vai na direção do sol, tartaruga vai na direção do mar e, de alguma forma, as crianças reconhecem no brinquedo esse caminho, entendeu? O brinquedo e a brincadeira é o caminho natural. As crianças enxergam ali uma pedagogia, um exercício de construção de um conhecimento essencial. A criança ela tem uma energia muito expansiva, né? Assim, quando ela nasce, ela quer crescer, né? Assim, ela precisa se expressar, ela precisa de espaços amplos para se expressar. E o quanto a linguagem dela é o brincar, né? O quanto o brincar é essencial para o desenvolvimento dela, é a forma como ela se expressa, é a forma como ela entende o mundo, né? A forma como ela vai percebendo o mundo e vai se percebendo também. E o quanto esse brincar na criança passa pelo corpo, né? Assim, e a forma como ela conecta com o mundo natural, com o ambiente natural, é através do corpo. Então, quando ela está do lado de fora, se a gente vê, por exemplo, uma criança num parque, numa área aberta, ela se sente convidada a pular, a correr. Se você analisar o repertório que as crianças brincam, ele fala de natureza o tempo inteiro. Briquitim Maracanã, parente de me assinhar. Briquitim Maracanã, parente de me assinhar. Tá com 1 ano e 1 dia que ele aqui vem se chegar. Olha o periquito aí. Muitas dessas cantigas e brincadeiras que eles brincam, a natureza está presente. Por exemplo, pipa, só tem pipa quando tem vento. A bolinha de gude, ela só funciona se for na terra. Vocês viram aqui as crianças brincando, fazendo bonecas com uma vassourinha que cai da árvore. O lugar que tem rio tem um repertório, o lugar que tem mar é outro repertório, o lugar que tem ladeira, o repertório das brincadeiras é diferente. Cadê a Lu? Ai, caiu, cadê? Foi meu amor que me distância, que a flor do campo é o alecrim. Lídia Ortelli diz que a natureza é a casa da infância, porque a nossa vastidão interna só encontra a resposta para o desejo e para a possibilidade ampla, né, que mora na gente, na natureza, que é tão ampla e tão vasta quanto a gente mesmo.
a infinitude que a gente observa e com a qual a gente dialoga quando se coloca diante da natureza, é que dá resposta para essa infinitude possível na gente, né? Então, estar na natureza é encontrar resposta para as questões amplas e infinitas que a gente traz. Eu vou visitar. Eu quero conhecer seu irmão. A menina é uma casa. Em geral, eu acho que o descolamento do homem desse seu habitat, do descolamento do ser humano, a partir do momento que a natureza passou a ser do homem usufruir sua natureza e não comungar com ela, eu acho que a nossa doença está toda dentro disso aí. Ela nos mostra as diferenças, como se convive com as diferenças dentro da natureza, quer dizer, uma criança vendo folhas diferentes, vendo árvores com tamanhos diferentes, tudo isso fortalece, inclusive, uma capacidade de reflexão mais profunda, mais sistêmica. Não há essa separação vem de um processo racionalista de 300 anos atrás, em que, de repente, a natureza veio a ser o recurso econômico do homem, quando, na verdade, ela é muito mais que isso. Ela é o templo sagrado da relação do homem com ele próprio. Me parece que na natureza tem mais gente falando com a criança do que só a professora ou o pai e a mãe. Então, tem a grama, tem a pedra, tem o tombo. Você falou natureza, ela se manifestou. A gente está cada vez mais longe, doente, né? As crianças estão vivendo virtualmente, então acho que para mim é bom porque dá um susto, espanta, você pisa num buraco, torce o pé, vê um bicho que nunca viu. Agora, essa que é a questão, que natureza é essa, entendeu? Porque onde é que tem natureza? Se você viajar o Brasil inteiro, tá tudo cimentado. Tá tudo cimentado. Então, eu acho bacana você criar esses micro lugares, assim, onde tem a terra, tem a areia, tem situações desafiadoras com elementos naturais. Eu acho que é mais isso. Agora, se a mediação for autoritária e direcionada, para mim, dá na mesma, tá olhando para a luz ou tá na natureza. A gente acredita também que tem uma contranarrativa que ela precisa ser pautada ou falada, que é de pensar uma cidade mais inteligente. Então, assim, a gente precisa pensar essa cidade a partir da produção de alimento saudável, que são os produtores rurais que fazem esse trabalho. E aí, meio ambiente ele não significa que é a área verde da cidade. O meio ambiente é o meio que você vive. Você pode estar ali no ambiente urbano e ter uma relação ecológica com as pessoas muito mais favorável do que hoje a gente vive. A gente vive num contexto de disputa, de individualismo. Então, esse tipo de modelo que visa o acúmulo de riquezas, a gente sabe que essa outra ponta não vai aguentar, porque é o lado ambiental dos recursos ou dos bens naturais. Então, essa lógica de cidade, né, a gente vai ter que pensar sobre uma série de coisas para a gente ter uma cidade com um ambiente um pouco melhor para as pessoas. Não tem muito. Peraí. Eu quero. Levanta aí, tio. Levanta o Jackson. Dá um aí. Dá um aí, Jackson. Jackson, pega uma pra mim. Dá uma pra mim, Jackson. Agora, acho importante também dizer que esse não é um assunto, quando a gente pensa em desemparedamento da infância, não é um assunto que compete só à escola. Eu acho que existe uma rede, né, que precisa, é um assunto muito transversal. Então, exige desde políticas públicas que reconheçam a natureza como um eixo norteador para se pensar e planejar a cidade. Por exemplo, áreas naturais, áreas verdes que estejam distribuídas de forma bastante democrática e equilibrada na cidade, né? E famílias também que sejam famílias ativas, né? Assim, que no decorrer da rotina escolar da criança, né? Da rotina semanal da criança, dê oportunidade para a criança usufruir da cidade. Então, assim, será que não dá para caminhar até a escola, né?
às vezes, hoje em dia, como as crianças estão muito institucionalizadas, passam muito tempo nas instituições, às vezes a única oportunidade que ela tem de usufruir da cidade é o caminho entre a casa e a escola. O que eu aprendi dentro da Faculdade de Pedagogia não me serviu de nada. E hoje eu digo assim que a pedagogia da Casa Redonda, né, na verdade, foi nascida de uma conversa que eu tive com um professor português, em que eu dizia para ele, mas essa escola que está aí, isso na década de 60, hein? Não é a escola que eu gostaria de trabalhar. E ele disse, olha, faz o seguinte, descobre um lugar na natureza, põe um bando de meninos, segue eles. Essa é a educação que você vai fazer. E eu segui esse movimento e estou hoje aqui com eles, buscando até hoje esse caminho. Oi! Isso aqui é serra pelada. Isso aqui eles cavam para encontrar ouro. É o lugar dos... É difícil, viu? Por isso que você me entende aqui, porque eu não estava falando para ela. É difícil falar, porque é tão mais do que a gente fala. Outro dia, um aluno meu, a gente brincando de pega-pega, ele falou para mim assim, eu não conseguia pegá-lo. Então ele corria, e aí eu perguntei para ele assim, mas o que você consegue? Como é que você consegue correr tanto que eu não consigo te pegar? Ele virou para mim assim, muito pequeno. Ele falou para mim assim, Lu, sabe o que é? Quando você tá pertinho de mim, eu corro muito, corro bem rápido. Agora, quando você está longe de mim, eu corro devagar e descanso. Aí, quando você está pertinho, eu consigo correr rápido. Esse menino mostrou para mim como é, o que ele entende de velocidade instantânea. Então, a possibilidade de ter espaço, de ter possibilidade de descobrir com o corpo, a natureza que dá. E um dia eu entrei numa sala de aula e uma professora gritava, por quê? Os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. E as crianças não estavam nem aí para aqueles glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Um outro dia eu chego e os meus alunos saem, igual vocês viram aqui, catando coisas na natureza, eles cataram um monte de pedras. Pegaram uma pedra, bateram na outra, e aí eles viram que tinham desenhos diferentes dentro de cada pedra. Curiosos, começaram a perguntar sobre pedras. Então a gente começou a responder para eles o que a gente sabia sobre pedras, fomos até os livros e a gente descobriu muitas coisas sobre pedras. Eles fizeram um museu de pedras com caixotes, faziam filas e aí todo mundo ia visitar aquele museu. Que a gente não pergunta para as crianças o que você tem curiosidade de aprender. Tá bom? O lobinho ficou aí! Eu ainda tô com o olho aberto. Peraí. Silencioso. Aí quando ele emite essa onda, ele consegue enxergar. Você já viu que o morcego ele dá uns rasantes assim, ó? Aí ele tá andando assim, ele... Já viu isso? Porque ele enxerga com os ouvidos. Movimentos de sarau, literatura, grafite, permacultura, todos esses ambientes que são de aprendizagem e não necessariamente estão ali entre quatro paredes, faz muito sentido para os adolescentes, para os estudantes, porque é repertório, porque vem de uma maneira mais multidisciplinar. A gente não vê a educação sem a cultura e não vê a cultura sem a educação. Eu sinto que nesse processo de retomada desse contato com a natureza, os educadores teriam que começar a se perguntar sobre as nossas origens, né? Nós somos um país que a gente tem um habitante dentro dela que é representante do que se pode falar em relação a respeito à natureza, a comungar com a natureza, que são nossos índios. A natureza não é
uma coisa pontual, uma coisa separada da nossa vida como um todo, né? E aí muitos Juruá, a gente chama os Juruá da sociedade envolvente, os não Guarani. Daí que vem na aldeia, vê as crianças, ou quando as crianças saem de uma aldeia para outra, e aí o Juruá vê as crianças com a roupinha cheia de terra, ou com o pé cheio de lama, e aí falam que os indígenas são sujos, eles não tomam banho. As crianças não têm medo, não têm nojo daquilo que te sustenta, daquilo que dá casa para elas, que dá comida para elas, que dá água para elas. E aí, quando eu vou para a cidade, eu sempre vejo também muita criança na cidade. E essas crianças são bem diferentes dos Guarani na aldeia. Elas não estão rindo, não tem para onde fluir assim, a necessidade de liberdade que elas têm. E aí parece que isso faz com que as crianças sejam meio tristes às vezes. O que eu acho que às vezes as crianças não têm repertório porque não tem um estímulo. Hoje existe um mercado do medo, né? O mercado do medo. Não vai pra rua porque é perigoso, não sabe se vai voltar. E a gente perde muito esse contato com o comunitário, em conhecer a vizinha. Tem um educador, que é o Tião Rocha, que é um mestrão, ele fala, você não conhece seu vizinho, você não pertence a lugar nenhum. A criança está ali no lúdico, está na brincadeira, mas ela está criando um repertório gigantesco que ela vai usar na vida dela. Em Paraty eu estou trabalhando lá. Você tem lá uma escola costeira que não tem nem sinal de internet. E as crianças estão, sabem o nome de todos os peixes. Desenham muito bem, ao mesmo tempo eles não têm algum conhecimento. Eu acho que a alienação é igual. Eu acho que precisa se mexer, a gente é nômade, a gente precisa conhecer outros mundos. Então essa criança que vê uma galinha e sai gritando, não imagina o que seja, um boi. Então eu acho que a alienação não é bem essa, mas é entender o tamanho que o planeta é. Isso eu acho que é alienação, entendeu? Mesmo pode ser uma criança que não conhece o bicho e a árvore, mas quem só conhece bicho e árvore e não soube de algumas coisas, de algumas invenções, né, da cidade, que tem um prédio que as pessoas moram empilhadas. Isso eu acho tão importante quanto conhecer uma galinha. São vários tipos de conhecimento que a gente teria o direito ao acesso a esses saberes. Nesse sentido, é importante, sim, usar o iPad. O problema é que a gente está ficando pirado numa experiência única. O pensamento é único, o mercado é quem manda. É um negócio assim, né? Vai pro fundo do poço rapidinho. É um desenho desequilibrado ainda, né? Claro que quanto mais tiver elementos naturais, te dá a possibilidade de transcendência e de saúde, né? De conhecer o seu corpo. Mas não sei, dançar a noite inteira, pra mim, tipo, natureza. Eu tô dançando muito, eu tô suando, e tô com o som explodindo na minha cabeça. É um jeito de você ver que você é um bicho que gosta de dançar. Eu não gosto de abandonar essa ideia de que também tem poder nesse menino maluco, seco, que não conhece galinha, sabe? Eu acho que ele tem uma sabedoria. A questão é colocar em diálogo essas duas crianças. Esses dois mundos, tem que se conhecer, a gente tem que trocar. As trocas, não há tempo para troca. Para mim, o déficit é mais do que de natureza, é de conversa, é de encontro, é de troca. A máquina vai pro olho fechado. Não, ela vai. Porque também não é que tá tudo perdido. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa legal. E aí, como é que a gente traz esses elementos e dá luz nisso pra gente criar mais força? A gente tem que pensar periferia e borda não no lugar mais que falta ou escassez. Não pode pensar periferia do lugar que não tem e do que falta. Tem que pensar como lugar de potência, como borda, é margem, né? Onde tem vida. Uma cicatriz
ela cicatriza pelas margens, pelas bordas. E hoje, se a gente olhar cartograficamente, São Paulo é uma mancha cinza. E essa cura, essa cicatrização da cidade só vai vir pelas margens, porque é observação com a natureza cicatriza pelas margens. Então a gente acredita muito nessa contranarrativa de pensar as bordas e a periferia como potência. Conheci uma mulher maravilhosa chamada Zefa. É uma mulher do interior de Minas, da cidade de Araçuaí. E ela conta algumas histórias muito especiais para as crianças. E aí, em algum momento, ela pergunta para os meninos se eles sabiam de quem que eles eram filhos. E ela fala, pois é, eu acho que vocês sabem sim, vocês são filhos do planeta. Né? E aí conta para eles qual é a semelhança que comprova essa maternidade. Né? E aí ela diz, olha, os capins em nós, os rios, todas as nossas veias, né? E as fontes, e a mata. Ela fala, isso aqui é a mata. E tal. Então acho que essa é a síntese, nem é a síntese não. Essa é a essência, essa perspectiva de ser filho, essa compreensão profunda, para mim muda tudo. Eu acho que é mais que tudo isso que eu estou falando. Eu não acredito mais nas palavras, o problema é esse, sabe? Não acredito mais nesses discursos lineares, tá entendendo? Mas é a coisa simples, eu acho que a gente tem que passar a simplicidade e tem que passar esse Brasil que a gente é isso, tá entendendo? A alegria é a essência da vida e que nós, como um povo que habita uma região de natureza tropical e que tem essa presença solar muito grande, quando terminar a alegria, ponto, é isso, eu quero que só acabou. É só alegria, ponto. É só isso, gente, não tem mais nada não, a gente quer ser alegre. O que a gente nasceu, pra quê? Pra que a gente nasceu? Foi pra quê?